Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, com a gente aqui no estúdio, como podem ver. Muito obrigado, Vera. Oi, boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Boa tarde. Bom, tema dominante, inclusive nas mídias, nas várias redes e tal, a questão das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Sardenberg, o TSE, com o Alexandre de Moraes à frente, resolveu ser mais duro nessa reta final da campanha para tentar coibir desinformação, fake news e propagação de discurso de ódio. E aí isso se deu em várias frentes, né? Decisões para tirar conteúdos do ar de portais, inclusive de veículos de comunicação, e também decisões, julgaram aí de uma vez várias representações contra as campanhas, e isso resultou em decisões que até aqui nessa campanha eram inéditas, de perda de tempo de TV por candidatos. Então, nessa última semana e pouco que nos separa até o fim do horário eleitoral, principalmente o presidente Jair Bolsonaro vai perder uma série de inserções, quase a grande maioria das inserções a que ele teria direito, e são aquelas inserções que aparecem no meio da programação, que são consideradas as mais eficazes pelos especialistas em comunicação, porque são justamente as que pegam o ouvinte e o telespectador desprevenido e ele para prestar atenção. Bolsonaro vai perder 184 dessas inserções daqui até o final do horário eleitoral. Então ele é muita coisa. Teria direito... direito a 225. Então acabou. Então é quase a totalidade das inserções que ele perde. A campanha do presidente Jair Bolsonaro está juntando esse conjunto de decisões para falar em interferência do TSE na eleição para eleger o seu adversário, o ex-presidente Lula. Isso está muito disseminado desde ontem. Começou com a acusação de censura à Jovem Pan, censura ao Brasil Paralelo, censura a outros canais. E aí hoje isso foi acrescido dessa reclamação enorme pela perda do horário eleitoral, e que vai ter que fazer com que o Bolsonaro desloque toda a sua campanha de novo para as redes sociais, o uso maciço das redes sociais para fazer frente ao fato de que ele vai estar fora praticamente das inserções. Tem muito poucas inserções por dia e ainda vai haver outros julgamentos. Então o Lula também pode perder horário, porque... Ele já perdeu horários, o Lula? Já perdeu, mas muito menos do que o Bolsonaro. Mas tem outras representações contra ele que podem fazer com que ele perca o direito a essas inserções, e aí isso ficaria meio no 0 a 0. E o que o Alexandre de Moraes definiu hoje, ele e o plenário do Supremo, foi uma nova investida, e agora qualquer retirada de conteúdo que seja ordenada pela Justiça Eleitoral tem de ser feita em até 2 horas e até 1 hora no dia da eleição, sob pena de multas pesadas para as plataformas, para quem for o destinatário da decisão. Então, uma blitz da Justiça Eleitoral, que muitos consideram excessiva, que outros, até a ABERT se pronunciou, achando que eles estão mediando conteúdo quando não deveriam fazer isso, em veículos. A ABERT é a Associação de Rádio, né? Emissoras de Rádio e Televisão. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Saiu em defesa da Jovem Pan, a decisão específica contra a emissora, e está posto o debate se é excesso do TSE ou se a Justiça realmente tem de fazer isso quando concessões públicas ou quando plataformas de internet e veículos estão sendo usados para difundir fake news de uma maneira massiva, né? É um debate difícil à luz tanto da legislação quanto do princípio da liberdade de expressão, né? Porque alguém tem que decidir o que é a fake news, né? Alguém tem que decidir o que é fake news. A gente não tem uma regulamentação clara a esse respeito. É uma zona cinzenta. Muitos juristas com os quais eu conversei viram excessos na decisão em relação à Jovem Pan. Por exemplo, previamente você dizer
que não se pode veicular nada a respeito de processos sobre os quais o ex-presidente Lula respondeu. Então, viram isso como uma espécie de censura prévia. Não é um debate simples, não é trivial. Ele está em muita mudança no mundo e no Brasil, porque diante dessa proliferação de ferramentas para você turvar o debate por meio de desinformação, o que cabe à lei e à justiça fazer para coibir e impedir que isso seja um fator de definição, por exemplo, da própria eleição? É tudo muito complexo e o TSE está preferindo pecar pelo excesso do que pela falta nesta eleição. Mas aí, como você disse, tem a questão da liberdade de imprensa, né? Você proibir que um tema seja tratado previamente, né? Você não sabe, perigoso. Não sabe como é que ele vai ser tratado, então é complicado. Complicado, foi uma decisão em cima de uma representação da campanha do ex-presidente Lula que elencou uma série de momentos em que esses temas foram tratados com mentiras e com desinformações. Mas a partir disso, você projetar para frente que não pode mais ser tratado sob hipótese nenhuma, realmente é bastante inusitado e vários juristas estranharam. Mas o que eu apurei também no TSE, junto a advogados aí do meio eleitoral, é que já tinha havido pareceres jurídicos para essa emissora e para outras de que algumas condutas eram vedadas. As emissoras estavam a par das limitações do que poderia ser objeto de comentários ou não, sob pena de favorecer uma candidatura e não a outra. E ainda assim, muitas delas preferiram essa conduta mais editorializada, né? Uma postura mais editorializada do seu material, e isso agora está sendo objeto de decisões do TSE, que tem julgado que isso pode influenciar no resultado. O que coloca também uma outra questão, né? Se uma emissora que, num regime de liberdade de expressão, se a emissora quiser tomar um partido, pode, né? Os jornais sim, mas emissoras de TV e de rádio são concessões públicas. Sim, você usa uma concessão pública que você obteve para tomar um partido que muitas vezes é do governante de turno. É muito complicado. A legislação eleitoral nem permite. Não permite isso. Não permite isso da parte de concessões públicas, né? Veículos de imprensa que sejam propriedades privadas até podem, fazem isso nos seus editoriais. Mas aqueles que dependem de concessões públicas têm uma outra legislação que é mais restritiva. E é com base nisso que o TSE está tomando as decisões. Bom, as decisões do TSE que tomou até agora são definitivas ou ainda tem recursos? Muitas delas sim. Essa, por exemplo, que agrava as multas e diminui o prazo para que sejam retirados conteúdos do ar, ela foi tomada em plenário. Então, portanto, é uma decisão definitiva. Muitas retiradas de conteúdo foram dadas por meio de liminares, mas que estão sendo confirmadas pelo plenário na maioria das vezes. O Alexandre de Moraes, hoje, a gente pode dizer que ele tem a blindagem da maioria, se não quase sempre da unanimidade. Essa da Jovem Pan não foi. Foi uma decisão bastante apertada, o placar. Foi 4-3, se eu não me engano. Então, essa foi uma decisão mais apertada. Mas, nas outras, ele tem tido um respaldo de uma maioria bastante franca dentro da corte. Da Jovem Pan que você fala é a regra que a emissora não poderia tratar de determinados temas, de determinadas expressões, né? Ligadas ao ex-presidente Lula, sim. Exatamente. Só mais uma coisa, Vera, essas inserções que são canceladas, que são retiradas de um candidato, elas simplesmente são eliminadas, não vai para o outro candidato. Se tem direito de resposta, o outro candidato ocupa o tempo daquele, mas nesse caso não, é perda de tempo que está sendo determinado e aí não vai para o outro candidato, mas ele ganha uma grande vantagem porque ele mantém aquelas a que ele tinha direito. Então, no comparativo, só para ter uma ideia, cada um teria direito a 225 inserções até o dia 28 de outubro. Depois dessas decisões de ontem, e isso ainda pode mudar porque tem outras decisões para serem... minto, desculpa, Sardenberg, vai para o outro sim, erro meu.
o Lula passa a ter 395 inserções, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, passa a ter 55. Então, sim, é perda de tempo com determinação de que vá para o outro. Inverte Quer dizer, então o Lula vai ficar com 300... Uma vantagem imensa, né? Imensa. Isso na última semana de campanha eleitoral. Em 2016, na eleição para prefeito, isso aconteceu com o Celso Russomano nas últimas semanas, e ele praticamente ficou fora da TV por conta de algumas fake news que ele divulgou na época, e isso tirou ele da TV, foi um fator determinante no entendimento de muitos analistas, marqueteiros, para o Dória ter aquela crescida e ganhar no primeiro turno. Hoje em dia, talvez o peso do horário eleitoral seja menor do que era naquela época, mas... E é perda das inserções, não dos 5 minutos da televisão, da rádio e televisão. Ontem o Bolsonaro perdeu no horário, perdeu um pedaço do horário eleitoral, mas a maioria das decisões dessas tomadas ontem diz respeito a inserções. O TSE colocou uma tela, né, dizendo que havia uma infração eleitoral e aí ele perdeu Já um teve tempo a primeira do ontem, eleitoral dentro do horário eleitoral da noite. Mas agora tem algumas inserções. A Júlia do Ailib diz que também o plenário está confirmando, mas também é em caráter liminar, que o mérito pode demorar. E demorar como foi o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Porque, durou 6 anos. Porque o mérito, ela tem toda a razão, porque o mérito pede algo como inelegibilidade, cassação da chapa, essas coisas que são mais de longo prazo, que envolvem depoimentos, etc. Essas confirmações são só para que não fique uma decisão monocrática, mas ainda assim são em caráter liminar. Ela nos ouvindo aqui, manda um beijo para ela. Assim, né? Pra Júlia. Um beijo pra Júlia. Ela é colaboradora aqui. Ela é assídua aqui. Bom, Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal pra vocês. Tchau, tchau. Próxima boa gravação de podcast. Hoje tem podcast. A gente vai receber o João Moedo no 2+1, vai ao ar mais tarde, às 6 da tarde. Eu e Carlos Andreasa vamos conversar com ele sobre essa decisão de apoiar o ex-presidente Lula. Boa entrevista. E que tá dando a maior confusão no Novo, né? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.